Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Nessa aula eu vou explicar para vocês os sistemas de numeração, decimal, binário e hexadecimal. Além disso, eu vou explicar como você faz a conversão entre os sistemas de numeração. Bom, vamos começar pelo sistema de numeração decimal. Ele vai ser a nossa base para a gente entender os outros sistemas. Deixa eu fechar aqui os spoilers. Bom, é o seguinte. Esses três sistemas, eles têm algumas coisas em comum, que você entendendo um, você pode fazer uma similaridade para os outros, você pode fazer uma comparação com os outros e você vai entender os outros de maneira mais rápida. Vamos começar pelo sistema que a gente conhece de fato, que a maioria das pessoas conhece, que é o sistema de numeração decimal. Para começar, ele vai ser um sistema de base 10. Outra coisa, que vai ficar mais claro daqui a pouco, essa parte do sistema de base 10, é que ele vai ter e vai trabalhar com 10 símbolos, de 0 a 9, e com isso a gente consegue representar qualquer número, qualquer grandeza. Ele é o mais utilizado pela gente, e ele vai ser um sistema de valor posicional. Isso vai ser comum a todos os sistemas de numeração. Sistema de valor posicional quer dizer que cada um daqueles números, a posição que ele se encontra naquele número, vamos dizer, dígitos, né? Vamos separar dígitos e números. Vamos imaginar que é um número com 3 casas. Cada dígito que compõe aquele número, ele tem um peso diferente. Ele tem... como é que se diz? O valor dele depende da posição que ele se encontra naquele número. Por exemplo, eu estou pegando aqui o número 345. Vamos observar ele de algumas formas. Tá, aqui a gente pode representar ele na forma de soma de potências. No sistema de numeração decimal, ele vai ser um sistema de base 10, ou seja, se a gente for trabalhar com potência, a base dessa potência vai ser o 10. Eu tenho 345, vou escrever ele aqui do lado. Deixa eu ver qual cor que eu estou utilizando. 345. Vamos destrinchá-lo. O 5, ele está em qual posição? Das unidades. 1. O 4 está na posição das dezenas. Dezenas é 10. E o 3, ele está na posição das centenas. O 100. Vamos transformar esses números e interpretar eles em potência, potência de base 10. Se a base é 10, qual o valor do expoente para que o resultado seja 1? 0. Ele, 10 elevado a 0, o resultado é 1. Se o resultado é 10 elevado a 1. Se o resultado é 100, é 10 elevado ao quadrado. E assim por diante, se a gente tivesse a casa dos milhares e tudo mais, a gente ia aumentando o expoente ali da potência. Perceba o seguinte, o 3 ele está em qual posição? Na casa das centenas. Então é aquele valor vezes a posição que ele se encontra naquele número. No caso, ele está na casa das centenas. Então, a gente faz assim, ó, 3 vezes 10 elevado ao quadrado, ou 3 vezes 100, dá 300. O 4, 4 vezes 10 elevado a 1, dá 40, mais o 5 vezes 10 elevado a 0, que vai dar 5. No final das contas, nós vamos ter o 345. Nós temos uma questão de centena, dezena e unidade para representar esse número. O número 5 ele está na casa das unidades. Ela tem um menor peso em relação às outras. No caso, a dezena e a centena. Então, quer dizer que ele é o dígito menos significativo, o dígito que tem o menor peso naquele número. Se a gente for comparar com os outros, ele tecnicamente é um pouco insignificante, por assim dizer, depende, né, do tamanho do número. Mas ele vai ter um impacto menor, por exemplo, ali, 300. O outro, 40. O outro, 5. O 300 ele é maior que 5. Então, o 3 ele está na posição das centenas. Então, ele tem um peso muito maior em relação ao 5, que ele está na casa das dezenas. E isso é muito importante para a gente levar isso para os outros sistemas de numeração, que a gente vai ter analisar um número. Qual é o valor que se encontra no bit ou no dígito mais significativo? Qual o valor que se encontra no bit ou dígito menos significativo? E de maneira geral, o menor, o menos significativo, ele vai estar à direita do número. E aí, no caso, a gente pode chamar assim de LSD, dígito menos significativo, uma sigla em inglês.
E o dígito mais significativo, ele vai estar à esquerda do número. MSD, o dígito mais significativo. Com essas informações, a gente consegue já entender um pouco como vai ser os outros sistemas de numeração. Como eu coloquei aqui embaixo, qualquer número é a soma de produtos do valor de cada dígito pelo seu peso. Aqui, eu tenho, na vertical, eu tenho que observar o peso de cada posição vai ter um peso diferente. Conforme a gente aumenta, vai indo para o sentido da direita para a esquerda, o peso vai aumentando. Por exemplo, o 9 aqui é 10 elevado, a posição dele é 10 elevado a zero. É o dígito menos significativo, por assim dizer. Esse pontinho aqui, pessoal, é para representar a vírgula decimal. Foi a forma que eu encontrei aqui para a gente representar. Porque a gente pode trabalhar com números com casas após a vírgula. No caso aqui são duas. Fica assim, ó, 190, né? Opa, faltou a caneta. 199,25. E aí qual é a posição de cada um deles? O valor posicional. Aqui é 10 elevado a zero. Aqui esse outro 9 é 10 elevado a 1. E aqui é 10 elevado ao quadrado. E o que está à direita da vírgula? Vai ser o seguinte. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 2. E aí a gente vai aumentando o número, mas conservando o sinal negativo. Conforme a gente vai aumentando isso, o número vai sendo cada vez menor. No caso aqui a gente tem o 199,25. Se a gente fosse representar de outra forma, escrever assim na forma por extenso, né, na forma de potência. 1 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a zero. Mais, aí seria assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1, mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Esses dois últimos aqui, esse sinal negativo, você pode interpretar da seguinte forma. Conserva o 2 nessa posição do numerador e desce esse 10 elevado a menos 1. Porém, agora o expoente é positivo. Fica 2 dividido por 10. Fica mais fácil da gente entender que é 0,2. O 5, 10 elevado ao quadrado, no denominador. Aí a gente faz 5 dividido por 100, dá 0,05, para a gente compor o número. Então fica assim, ó, 100 mais 90 mais 9 mais 0,2 mais 0,05. Resultado final, 199,25. Outra coisa muito interessante é que a gente pode se confundir com o sistema de numeração. Entre o sistema de numeração decimal e binário, talvez não haja tanta, mas pode haver uma confusão com o sistema de numeração hexadecimal. Como a gente identifica que aquele número está em determinado sistema de numeração? A gente coloca aqui embaixo, no cantinho, o valor que corresponde àquele sistema de numeração. No caso, é o sistema de numeração decimal, você coloca o 10. Se fosse um sistema de numeração binário, você colocaria o 2, e o hexadecimal você colocaria o 16. Com isso, nós também temos o processo de contagem. Como ocorre a contagem? Começamos do 0 e vamos até o 9. Mas considere que a gente já está trabalhando com um display de 7 segmentos com 2 casas. Então a gente pode trabalhar com números de 0 a 99. Então a gente começa assim, 0, 0. O próximo, quem vai mudar? É o dígito menos significativo primeiro. 1, 2, aqui a gente vai conservando o 0, até que chega ao 9. 9 é o último número da casa das unidades. Depois a gente tem que recomeçar. Nesse recomeçar, a gente aumenta mais um na posição à esquerda, ou seja, agora a gente tem um 1 aqui na frente, e recomeça a contagem na unidade. E vai assim até chegar ao 19. Quando chega no 19, zera essa posição das unidades e incrementa mais um na casa das dezenas. 2. Vamos assim até o 99. No caso do 99, vai ocorrer duas transições, duas mudanças, tanto na casa das unidades quanto na casa das dezenas. E aqui a gente precisa ter agora a casa das centenas. Por quê? Aqui a gente vai zerar,
vai voltar para 0. Aqui também. E aqui a gente vai vai 1 na casa das unidades. Então aqui a gente já tem um 100. E assim vai ocorrendo uns ciclos de transição. Perceba que a cada transição, a cada linha aqui, a casa das unidades foi mudando, foi incrementando. Na casa das dezenas, após 10 mudanças da casa das unidades, é que ela mudou de valor, foi para o 1 no caso. E no caso das centenas, a cada 100 transições, a cada 100 mudanças, na casa das unidades, é que ele sofreu alguma alteração, no caso foi para 1 também. Se a gente fosse pensar ali, eu estou utilizando como base a casa das unidades para a gente ver a questão de quando vai ocorrer as transições das outras casas. Mas sempre vai ser o seguinte, tem a centena, tem a dezena, tem a unidade. A centena, ela sempre vai, a casa esquerda, ela sempre vai mudar, vamos dizer, a cada 10 passos da casa anterior, a que está diretamente ao lado dela, do lado direito, no caso das dezenas. E no caso das centenas, a das unidades vai ser a cada 100 passos. Então sempre vai ser assim, se eu estou na casa das centenas, eu posso utilizar como referência a casa das dezenas ou das unidades. A casa das unidades elas pode ser a base para os outros, para a gente entender como ocorrem as transições. Então centenas a cada 100 transições da casa das unidades, a casa das dezenas a cada 10 transições das unidades. Como eu coloquei aqui, a posição, unidade, vamos dizer, quando ocorre a variação, a cada passo, a dezena a cada 10 passos, e a centena a cada 10 a 100 passos. Isso tomando como referência a casa das unidades. Bom, com n posições, no caso aqui nós temos duas, podemos contar 10 elevado a menos n, 10 elevado a n. Esse n é o número de posições, ou, falando em números binários, seria o número de bits. Eu falei de um display de 7 segmentos com duas casas. Então, 10 elevado ao quadrado, que é o número de casa, o número de posições, nós podemos contar 100 números diferentes. Sendo que o maior número vai ser o quê? 10 elevado ao número de posições menos 1. Então, como aqui 10 elevado ao quadrado é 100, menos 1, o valor que a gente vai contar é 99. Não dá para contar o 100. Dá para contar 100 números diferentes, mas o maior número da contagem vai ser o 99, porque a gente considera o zero também. Então, do sistema de numeração, o que a gente pode anotar como referência para as outras unidades? Sistema de valor posicional, cada posição vai ter um peso diferente naquele número. Outra coisa é que é o processo de incrementação, de contagem. Temos as transições, e cada casa vai ter uma taxa de transição que vai ocorrer em função, vai depender das casas anteriores. E perceba outra coisa muito interessante que a gente vai ver isso em números binários, que aqui, quando as duas casas aqui sofreram alteração, elas foram do último número para o primeiro, do 9 para o 0, ao mesmo tempo é que a casa da centena sofreu alteração. Então, a posição do dígito, para ele ocorrer uma mudança, ele depende da transição de todas as outras. E isso é muito importante quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um circuito contador síncrono, por exemplo, de 3 bits. O desafio já é aí. Tem muita gente que sente essa dificuldade. Começa a fazer um contador assíncrono, vê que é simples, o processo é simples mesmo, começa a fazer o contador síncrono. Vai até o contador de 2 bits. Quando é para ir para o terceiro bit, para o terceiro flip-flop, ou seja, para fazer um contador de 3 bits, 4 bits, dá o problema. O aluno precisa entender que ele precisa observar as transições para fazer o circuito funcionar corretamente, fazer a contagem correta. E isso requer uma análise da tabela de transição de estados. Eu vou falar um pouquinho mais aqui quando a gente for falar do sistema de numeração. Sistema de numeração decimal é um sistema de valor posicional e ele tem como base o 10, é um sistema de base 10, e tem a questão das transições. A gente tem que observar a posição que se encontra para ver quando vai ocorrer as transições. Tudo isso a gente pode levar para os outros sistemas de numeração. Vocês vão ver que o processo vai ficar mais simples.
Deixa eu fechar aqui. Agora vamos para o sistema de numeração binário. Ele vai ser um sistema de base 2. Ele só vai trabalhar com dois valores, o 0 e o 1. E ele vai, através dos zeros e uns, vai representar todos os outros sistemas, todos os outros valores, vai reproduzir caracteres, vai interpretar, melhor dizendo, né, caracteres, imagens, tudo. É assim que os processos, os sistemas digitais, processam informação através de zeros e uns. Mas como a gente vê aqui letras, imagens, tudo, da forma que a gente já, de uma forma que a gente já entende. Porque existe um processo de decodificação. O sistema digital, todo o processo é em zeros e uns. Porém, ele não vai entregar essa informação como se fosse uma tela de Matrix para a gente. A gente não saberia interpretar. Por mais que a gente tenha um bom conhecimento disso, alguns, né, focados aqui na área de eletrônica, microcontroladores e tudo mais, entenda um pouquinho, não vai ter como decodificar uma imagem, entender uma imagem ali. Então existe o processo de decodificação, que é um processo de tradução, interpretar aquilo que está em zeros e uns para uma linguagem que a gente conheça. Caracteres, alfanuméricos, imagens, né, reproduzir as cores, e aí a gente vai ter um entendimento daquela informação. Mas o processo, a execução dos cálculos é feito em números binários. Bom, ele também vai ser um sistema, né, que tem como base, nesse caso, o 2, é um sistema de base 2, também vai ser um sistema posicional. Aí a gente tem que ter cuidado que vai ser um número diferente. Agora a base é o 2. Então esse número aqui, por exemplo, deixa eu posicionar melhor aqui. Esse número aqui, ó, só esse lado aqui. Aqui é a nossa vírgula binária. 1, 0, 1. Está em binário, eu só vou trabalhar com zeros e uns. Qual a posição desse aqui? 2 elevado a 0. Desse, 2 elevado a 1. E esse aqui? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao 0 é quanto? 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Bom, então essa posição aqui vai ter um peso 1. Essa segunda posição, já à esquerda, peso 2. A outra, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Novamente, aqui, no caso, eu quero fazer um processo de conversão do binário para o decimal. O que eu vou fazer? Na vertical, eu vou multiplicar o número vezes o valor da posição que ele se encontra. No caso, aqui vai ser 1, porque esse é o bit menos significativo, o bit de menor peso naquele número, o que tem menor valor, menor impacto naquele número. Então eu vou fazer na vertical o produto entre o valor e o bit, o valor da sua posição, 1. Depois, 0 vezes 2 vai dar 0. 1 vezes 4, dá 4. Na horizontal eu vou fazer uma soma, e aí eu vou chegar ao valor de 5. Então, 1, 0, 1, em binário, que eu vou colocar o 2 aqui embaixo, equivale a 5 em decimal. E ali eu tenho minha vírgula decimal. Então, naquele 0 aqui, 0, qual é o valor daquela posição? 2 elevado a menos 1. Qual o valor da outra posição? Aqui é 1 e aqui é 1, né? 2 elevado a menos 2 e aqui 2 elevado a menos 3. Então fica assim, ó, 0 dividido por 2 elevado a 1, mais 1 dividido por 2 elevado a menos a 2, né? No caso ele foi para o denominador, que seria 4, mais 1 dividido por 2 elevado ao cubo, que seria 8. E aí a gente vai obter um número com casas decimais que represente um número decimal que represente aquele número em binário. Então, um número aleatório aqui em binário. Esse aqui vai ser o bit menos significativo, LSB, enquanto que esse mais à esquerda vai ser o bit mais significativo. Escrevi errado já. É MSB. Então, falei bit menos significativo, está à direita. Bit mais significativo está à esquerda. Dependendo do circuito que você for desenvolver, você vai ter que ter uma atenção, porque existem, tipo assim, por exemplo, um registrador de deslocamento. Ele começa por qual bit? Você pode começar a fazer com que ele comece pelo bit menos significativo,
ou pelo bit mais significativo, um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Tem como você fazer isso, aí você tem que ficar atento a isso. E como ocorre a contagem binária? Aqui nós temos a nossa tabela verdade. É tabela verdade quando a gente está falando de números, estamos falando de circuitos combinacionais, aqueles circuitos que são compostos apenas por portas lógicas e que não existe o processo de realimentação. Porque circuitos sequenciais, contadores, registradores e assim por diante, eles também são compostos por portas lógicas, porém existe o processo de realimentação. O que é isso? Bom, vai ser o seguinte. Um circuito combinacional, ele não tem a realimentação. Quer dizer o quê? Eu tenho aqui uma porta lógica IND. Quer dizer que é um fluxo de mão única. Entrada, saída. Acabou. A realimentação quer dizer o quê? Que a saída vai mandar um sinal para uma das entradas. Existe o processo de realimentação. Mas não necessariamente entre uma porta lógica apenas, mas a gente vai precisar de mais. Uma porta lógica, duas portas lógicas NAND para formar um set reset, que é um dispositivo sequencial. Então, uma das saídas, essas duas aqui eu vou deixar em aberto. A saída de uma vai conectar a entrada da outra porta lógica, e assim por diante. E aí vai existir o processo de realimentação. O sinal de saída dessa porta lógica vai ser enviado para a entrada dessa outra porta lógica. E aí vai existir um ciclo de realimentação para formar o conceito de memória, retenção de informação. A gente tira os dados aqui da entrada, porém, aqui na saída vamos ter a conservação de um valor. Um circuito combinacional, vou pegar aqui um valor, uma porta lógica simples. Isso aqui é uma porta lógica IND. Se eu retiro o sinal aqui da entrada, o sinal é perdido aqui na saída. Se eu quiser algum sinal aqui na saída, valor 1, por exemplo, eu tenho que conservar as duas entradas com valor 1. Se eu retiro uma delas, eu já retiro a informação, aqui volta para zero, a sua saída. Quando a gente trabalha com latches e flip-flops, eu posso retirar o sinal da saída, mas conservar algum valor aqui retirar o sinal das entradas, o valor das entradas, e conservar um sinal na saída. Aqui é o conceito de retenção de informação. A gente vai ter o conceito da memória. Um flip-flop é um dispositivo que ele tem como função armazenar um bit de memória. E aí, se eu quiser um contador de 3 bits, eu vou ter que ter um trabalho de organizar e montar 3 flip-flops em sequência, né, e organizados de tal forma que eles tenham a capacidade de armazenar uma informação do tamanho de 3 bits. Voltando aqui para a nossa tabela verdade, ou tabela de transição, tabela verdade, circuitos combinacionais. Tabela de transição de estados, circuitos sequenciais. Dá uma anotada nisso aí. Bom, bit menos significativo, LSB. Bit mais significativo, MSB. Começamos a contagem por onde? Pelo bit menos significativo, pelo bit que tem o menor peso na contagem. Perceba que a cada linha, que seria a cada transição, esse bit menos significativo está com um valor diferente. Ele começa em 0, vai para 1, depois 0 novamente, 1, 0, 1. Ele vai alternando. A cada linha, ele alterna de valor. Ele começa em 0, vai para 1, depois volta para 0, 1, 0, 1, 0, 1. O outro bit, que está à esquerda dele, ele não vai fazer nessa mesma frequência. Mas ele vai ser um pouco... vai ser, vamos dizer, 2 vezes mais devagar. Vamos dizer, ele vai ser... Vamos dizer, a frequência de transição dele, de mudança de estado, de mudança de valor, vai ser 2 vezes menor que do bit à sua direita. No caso aqui, ó, perceba que por 2 linhas ele permaneceu em 0. Só na terceira linha é que ele mudou para 1 e ele conservou esse valor na quarta linha também. Como isso acontece? Vamos observar que a cada 2 linhas ele está sofrendo uma transição. Perceba que o outro bit que está à esquerda dele, a cada 4 linhas ele muda de valor. Ele permanece por 4 linhas, pelas 4 primeiras linhas com valor 0, depois muda para 1 e permanece 4 linhas com valor 1. A outra linha, a outra coluna, melhor dizendo, o bit mais significativo, 8 linhas em 0, depois que sofre a transição para permanecer 8 linhas em 1. Como isso está acontecendo?
Tomando como base o bit menos significativo, a cada linha ele sofre uma transição. Ele começa em 0 e vai para 1, depois vai alternando, 0 e 1. Perceba o seguinte, que toda vez que o bit menos significativo ele vai do 1 para o 0, o bit à sua esquerda, imediatamente à sua esquerda, ele sofre uma transição. Você reparou? Ó, tá em 0. Aqui também em 0. Foi do 0 para 1, não aconteceu nada com esse bit aqui. Vamos dar uns nomes aqui para a galera. Aqui vai ser o bit A, o B, o C e o D, sendo o D o menos significativo e o A o mais significativo. Perceba o seguinte, quando o bit D foi do 0 para 1, o outro bit, o bit C ficou na dele. Agora, quando ele foi do 1 para o 0, aí ocorreu a transição aqui, ó, uma mudança de estado. O bit C foi do 0 para 1. E ele conservou esse valor porque a transição aqui do bit menos significativo foi novamente do 0 para o 1. Então ele parou aqui. Mas quando ocorre novamente aquela transição do 1 para o 0, ele ocorre uma transição aqui novamente. Agora do 1 para o 0. E ele permanece por duas linhas com valor. Ocorreu a transição do 1 para o 0 no bit à sua direita, ele também muda de valor. É o que eu falei no sistema de numeração decimal. Quando a unidade chegou ao seu último valor, ela zera a posição, né? Ela chega no 9, zera a posição, então volta para 0. Quando ocorre essa transição do último valor para o primeiro, o dígito que está à sua esquerda, no caso a dezena, ela sofre uma alteração. Aqui no caso, como um sistema de numeração binário, só tem dois valores, então o maior valor é o 1 e o menor é o 0, então não tem essa escolha, é um ou outro. Mas quando chega nesse último valor, que é o 1, o próximo valor é o 0. Então, quando ocorre a transição do último para o primeiro, o outro bit que está à sua esquerda, mas só ele também, vai sofrer a alteração de 0 para 1. Para ocorrer a transição do bit C, do bit B, melhor dizendo, esse bit aqui, o que está acontecendo? Deixa eu apagar aqui um pouco. Essa transição, perceba que ele nas 4 primeiras linhas ele permaneceu com 0. Ele só muda de estado quando os bits à sua direita sofrem alteração ao mesmo tempo do 1 para o 0. Como se fosse lá na casa dos 99, o dígito da centena só vai mudar para 1 quando as duas casas à sua direita forem do 9 para o 1 ao mesmo tempo, na mesma linha. Tipo assim, mesmo salto. Do 9 para o 0. Aí ocorreu o incremento na casa das centenas. Aqui da mesma forma, seguindo a mesma ideia. O bit C e bit D nessa linha estão em 1. Próximo valor que eles têm que assumir é o 0. E essa transição vai ser simultânea. Com isso, o bit D sofreu alteração. Antes era 0, foi para 1. E ele vai permanecer em 1 por 4 linhas. Até que novamente ocorra esse evento de todos os bits à sua direita estarem em 1 e o próximo valor que eles tiverem que assumir vai ser o 0. Aí sofreu alteração. E o bit D segue a mesma ideia. O bit A, melhor dizendo, que é o bit mais significativo. Deixa eu apagar aqui. Você vai reparando o padrão. Ele só vai mudar de valor. Aqui está em 0. Por 8 linhas ele permaneceu em 0. Ele só vai mudar de valor quando todos os bits à sua direita sofrerem essa transição do 1 para o 0, na mesma linha. Na mesma transição, todos alternam de 0 para 1. Aí que o bit A vai sofrer alteração. Nessa última linha aqui, também vai ocorrer isso. É porque a gente só está trabalhando aqui com um contador, uma tabela de 4 bits. Mas aqui, novamente, nós temos todos em 1 e a próxima transição é para o 0. E aqui a gente volta para 0. Ocorre uma transição em A. Anote isso. Aquele bit em questão, vamos anotar ali o bit A, foca no bit A. Ele só vai mudar de valor quando todos os bits à sua direita sofrerem a transição do 1 para o 0 na mesma linha. Estão naquela linha, todos são 1, a próxima transição, o valor a assumir é o 0. Com isso, o bit A vai sofrer alteração, ele pode ir do 0 para o 1 ou para o 0, não importa. Mas somente quando todos os bits à sua direita, não importa a posição, no caso do bit menos significativo, né, é só se a gente tivesse a vírgula decimal. Mas os outros, tirando, tipo assim, tomando como base o bit menos significativo, todos os bits à sua esquerda
sofrerão alteração quando os bits à sua direita, todos eles, mudarem do 1 para o 0. No caso, o bit C ele depende diretamente do bit D. O bit B ele depende tanto do bit C quanto D. E o bit A depende de todos os bits à sua direita, B, C e D. Se eu tivesse o bit E aqui, ele dependeria dos 4, A, B, C e D. E assim por diante. Resumindo, o bit menos significativo ele muda a cada transição, a cada contagem. O bit C, aqui do lado, ele muda a cada 2 contagens ou transições do bit menos significativo. O bit B, a cada 4 transições ou contagens. O bit a cada 8 contagens. O bit E a cada 16, 32, 64 e assim por diante. Bom, aqui nosso texto. Toda vez que uma posição 2 elevado a n mudar de 1 para n, de 1 para 0, a posição à esquerda vai mudar. Então eu tenho ali o bit 2 elevado a 0. É o que? 1. A posição, toda vez que ocorrer essa transição nessa linha aqui, nessa coluna aqui, no caso é ela, né? O D aqui. Toda vez que ela sofrer a transição do 1 para o 0, o bit à sua esquerda, o bit à esquerda é o quê? 2 elevado a n mais 1. É quanto? Ali é 0, 1. Aqui vai ser 2 elevado a 1, né? Que é igual a 2. Toda vez que essa transição do 1 para o 0 ocorrer nesse bit aqui, o bit à sua esquerda vai sofrer alteração também. No caso, o bit C. E assim por diante. O maior número que a gente pode contar vai ser determinado pela seguinte equação. 2 elevado a n menos 1. O n é o número de bits. Então, se eu tenho um contador de 3 bits, qual é o valor de n? 3. Então, se eu tenho um contador de 3 bits, qual é o maior número que eu vou poder contar? 2 elevado ao cubo menos 1, 7. 7 em decimal. Uai, coloquei 7, mas escrevi 4. 7 em decimal. Então, 2 elevado ao cubo menos 1 equivale a 7 em decimal. Então, o 7 em binário é 1, 1, 1. Vou colocar aqui. Ele é equivalente ao 7 em decimal. E é o maior número que a gente vai contar. E a quantidade de números que a gente vai contar é 2 elevado a n. Então, se eu tenho um contador de 3 bits, quantos números a gente vai contar? 8. Começa do 0, 0, 0 até o 1, 1, 1. Bom, como é que fala? Essa conversão aqui do binário para o decimal a gente vai fazer daqui a pouco, quando chegar na seção de conversão. Bom, daqui a pouco a gente faz essa conversão do decimal para binário. Vamos para o sistema de numeração hexadecimal. Bom, o sistema hexadecimal, base 16, ele conta de 0 a 9 e também ele conta mais 6 números, que aí a gente identifica com letras, né? Os 10 primeiros valores são de 0 a 9, e aí os 6 que faltam é A a F. Então, A, B, C, D, E e F, que representam os números de 10 a 15. Ele é muito utilizado para compactar informação que está em binário, porque o binário ele vai ocupar espaço. Então, para representar aqui de uma forma compacta, e para a gente poder interpretar um pouco também, a gente pode utilizar o sistema de numeração hexadecimal. A utilidade dele é essa, fazer uma compactação da informação que está em binário. Nós também temos o sistema de numeração octal, mas eu não vou falar desse porque ele está na intermediária entre o binário e o hexadecimal. Ele é pouco utilizado de maneira geral. Então, cada posição vai ter o peso 16 elevado a n, vai ser um sistema de base 16. Aqui está uma equivalência, né, para o sistema hexadecimal, decimal e binário. Aí a gente começa do 0 aqui e continua aqui o 8 até 16, até o 15, né, que no caso o hexadecimal ele vai contar 16 números. E novamente, qualquer número a gente pode representar através do sistema de base 16, igual 255.
temos ali 255. Essa posição aqui, o dígito menos significativo, é 16 elevado a 0, enquanto que essa é 16 elevado a 1 e essa aqui é 16 elevado ao quadrado. Na vertical, nós fazemos o produto entre o valor e seu valor posicional, o valor que se encontra naquele dígito vezes o seu valor posicional, e na horizontal nós fazemos a soma desses produtos. De maneira geral, vai ser isso. Um hexadecimal ele é representado por um conjunto de 4 bits em binário, que é o que a gente vai ver também quando a gente for fazer a conversão. Comparando os sistemas, nós temos binário, né, que é como os sistemas digitais trabalham, o decimal é como a gente lida com os números, como a gente interpreta, e o hexadecimal ele serve como uma compactação do que está em binário. Os pontos em comum é a questão da base, né, o valor posicional, a presença dos dígitos. Por eles terem a mesma base, tipo assim, a mesma ideia, a mesma estrutura, a gente consegue fazer a conversão entre sistemas de numeração. Representam quantidades, é possível executar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão nesses sistemas de operação. É um pouco mais complicado. No caso, por exemplo, de um sistema binário, uma multiplicação, a gente tem que trabalhar, se a gente for desenvolver o circuito, a gente tem que trabalhar com o circuito que faz a soma propriamente dita, mas a gente também tem que trabalhar com registradores para ir registrando os passos para fazer a multiplicação acontecer de maneira correta. Agora vamos para as conversões. Primeira conversão, deixa eu descer aqui. Sim, decimal para binário. Então eu tenho um número binário, em decimal eu quero passar para binário. O que eu faço? Pegar aqui o número 25. Nesse caso, nós vamos fazer divisões sucessivas pela base daquele sistema que a gente quer obter. Se está em decimal, a divisão, o divisor vai ser o quê? O 2, que é a base do sistema binário. Então nós temos o seguinte, aqui nós temos o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. O dividendo vai ser o número em decimal. Essa técnica serve tanto para decimal para binário quanto decimal para hexadecimal. O divisor, aí você tem que olhar a base. A base pode ser 2, que é para binário, e pode ser 16 também, que é para hexadecimal. Colocando aqui, 25, 25 dividido por quem? 2. Nós vamos fazer divisões sucessivas. Esse resultado aqui, a gente vai obter um quociente. A gente vai dividir esse quociente por 2 e assim por diante. 25 dividido por 2, a gente quer um número inteiro mais próximo para chegar a essa multiplicação. No caso, vai ser 2 vezes o 12. Então, o nosso quociente passa a ser o 12. O resto dessa operação, 12 vezes 2 dá 24, sobra o quê? 1. 12 dividido por 2 é 6. O resto é 0. 6 dividido por 2, o resto é 0. O resultado é 3. 3 dividido por 2, aqui o quociente vai ser 1. E o resto vai ser 1 também. 2 dividido por 1, aí já não tem como fazer. O que acontece? Quando você para? Quando o resto, na verdade o quociente, ele é menor que o divisor. Aí você para. O que você faz agora? Você pega, igual o professor falava, de revés 3. Os últimos serão os primeiros. Então esse último valor aqui será o primeiro, vai ser o bit mais significativo. E aí a gente pega nessa sequência aqui. 1, 1, 0, 0, 1. Esse é o número em binário que representa o número 25. Como a gente pode se certificar desse valor? A gente pode vir aqui, pegar a calculadora aqui mesmo. Eu tenho que fechar aqui. Calculadora. Colocar aqui, é número 25. Olha lá, a representação dele em binário. 1, 0, 0, 1, 1. É a representação dele em binário. Vamos fazer outro cálculo, mas agora de decimal para hexadecimal. A ideia é essa, galera. Dividendo é o decimal, ou posição de divisor, aí você tem que olhar a base. Se é
se você quer converter para binário, vai ser o número 2. Se você quer converter para hexadecimal, vai ser o número 16. Aí no caso de hexadecimal, vamos pegar um número um pouco maior. Vamos pegar um número 100. 100, e a gente vai converter para hexadecimal, 100 em decimal, né? Bom, qual é o número mais próximo de 100, né, que a gente vai obter aqui? Se eu fizer 16 vezes 6, nós vamos chegar ao valor de 96. Deixa eu só fazer a confirmação aqui. Isso mesmo. Então, o quociente aqui já vai ser o 6. A diferença aqui, 4. O resto é 4. Aqui já não tem como fazer a divisão, mas porque o quociente já é menor que o divisor. Então, fica por assim mesmo. Por isso mesmo. Os últimos serão os primeiros. E o 6 vai ser o dígito mais significativo, enquanto que o 4 vai ser o dígito menos significativo. Esse 64 em hexadecimal é equivalente a 100 em decimal. Vamos fazer o teste? Puxar aqui a calculadora, vamos colocar o valor 100 agora. Em decimal, olha lá, correspondente 64. Vamos colocar outro número aqui. Vamos pegar o número, sei lá, 150. 150. O número mais próximo é 9. Que aí a gente faz 9 vezes 16, vai dar 144. 144. 150 menos 144 vai dar 4. 6, melhor dizendo. Pronto, já finalizamos a contagem. Deixa eu pegar outro número aqui. 437. Vamos fazer o seguinte. Opa, que não é igual. Selecionamos esses dois aqui. Se a gente faz 43, né, então 16 vezes 2 dá 32. Então coloco 2 aqui. 32 menos 43 menos 32 dá 11. Desce o 7. Se a gente faz 16 vezes 7, a gente chega ao valor de 112. 117 menos 112 dá 5. Fazendo a divisão aqui agora, 27 dividido por 16 é 1, então sobra o quê? 11 novamente. E aí, como o divisor, o 1, na verdade o quociente, ele já é menor que o divisor, então a gente para a contagem. Como fica? O 1 vem primeiro, depois o 11 e depois o 5. Porém, o 11 ele não é representado como 11, mas como B. Então vai ficar assim, ó, 1B5. Porque nós temos ali o 10, representado pelo A, e assim por diante, até chegar ao 15, que vai ser representado pelo F. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 1B5 em decimal, hexadecimal, que vai representar o número 437 em decimal. Vamos fazer o teste. 437 equivale a 1B5 em hexadecimal. E perceba o número em binário. E já é um número que começa a ficar extenso. Então, conforme a gente vai aumentando aqui, a gente vai aumentando o tamanho do número em binário, seu correspondente. Então, por isso que a gente utiliza o sistema hexadecimal, para compactar aquela informação. Agora vamos para binário para decimal. Vamos fazer o processo contrário. Aí, nesse caso, a gente tem aquele número lá em cima, que a gente colocou. Lá em cima é engraçado, né? Que a gente vai passar para decimal, seu correspondente. Vou colocar aqui novamente. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Aí vai ser com base naquele sistema de valor posicional. Qual a posição? Qual é o valor posicional desse bit aqui? É 2 elevado a 0. Aqui, 2 elevado a 1. Aqui vai dar 0, mas a gente coloca também para ficar organizado, para a gente não se perder. 2 elevado ao quadrado. Aqui por 3. 4, 5, 6. Então, na vertical multiplicação, o valor pelo seu valor posicional, no caso aqui 2 elevado a 0 é 1, então 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai ser 1, 2 elevado a 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Aqui vai ser 0, a gente coloca só para a gente se situar.
Aqui é 8. Aqui é 0, que é 2 elevado à quarta vezes 0, né? Vai dar 0. Aqui vai ser 2 elevado à quinta, dá 32, vezes 1, 32. E aqui, 64. Somando esses dois, 32 mais 8 dá 40, mais 60 dá 104, mais 3 aqui, 107. Então, esse conjunto de bits aqui é representado por 107 em decimal. Vamos fazer o teste? Vou pegar aqui a calculadora. Você pode mudar aqui, ó, e ter a opção apenas de zeros e uns, ou você pode vir aqui, ó, bit a bit, e você vai marcando os bits. Começa aqui do bit menos significativo, não importa, você pode marcar qualquer um aqui, mas eu recomendo que você comece do bit menos significativo. Pulou aqui, 1. Ó, 107 em hexadecimal, em decimal, e em hexadecimal só ocupa 2 posições. Então, você trabalha com base no sistema, nas posições, né, nas potências. Hexadecimal para decimal, mesma ideia. Vamos pegar um número aqui, 140, por exemplo. Não, vamos fazer assim, ó, AF2. A gente vai converter agora para decimal. Essa posição aqui é 16 elevado a 0. Essa é 16 elevado a 1. E aqui é 16 elevado ao quadrado. Aqui, 16 elevado a 0 é 1. Então, vou colocar aqui. 16 elevado a 1 é 16. E aqui vai ser 256. Bom, 2 vezes 1 dá 2. F é o quê? 15. Então, 15 vezes 16 dá 240. E ali, ó, 16 vezes A. A é quem? 10. 2.560. Fazendo a soma, 240 mais 2.560 mais 2. Acho que eu coloquei errado aqui. 2.560 mais 240 mais 2. Vamos chegar ao valor de 2.802 em decimal. Hexadecimal é AF2, e o seu equivalente em decimal é 2.802. Sempre vai colocando essas informações aqui para identificar em qual sistema aquele número se encontra. Vamos colocar aqui na calculadora AF2, vamos ver o resultado. Você marca aqui a opção, né, de hexadecimal, AF2. Olha lá, 2.802. E para fazer a conversão direta entre binário e hexadecimal? Vai ser o seguinte. Vamos fazer binário para hexadecimal. É aquele mesmo valor. Vamos ver como é que ele fica em hexadecimal. Você vai formar grupos com 4 bits. Primeiro. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Pronto. A formação de grupos com 4 bits, você vai começar do bit menos significativo, sempre. Se você começar do bit mais significativo, vai dar erro. Então, começando aqui, ó, 4 bits. Pronto. Aqui, mais outro conjunto com 4 bits. Sobra 3. O que você faz? Adiciona o 0, só para preencher a tabela mesmo. Bom, agora você vai fazer o seguinte. 1001 equivale a quanto, por exemplo, em decimal? Equivale a 11. Qual é o número que representa o 11 em hexadecimal? É o B. Número, né? Letra, né? Seria melhor assim. E aqui, qual número estamos representando? O 6. O 6 em hexadecimal também é 6. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó, 6B, para representar esse número aqui em hexadecimal. Forme grupos. E aí você vai vendo por quê. Grupos com 4 bits, o intervalo de valor vai ser o quê? 0 a 15. Em hexadecimal vai ser 0 a F. Aí você consegue obter essa equivalência. 0, né, de 0 a 15 em decimal, e aí você obtém o seu equivalente dentro desse intervalo em hexadecimal. Então, em pacotes de 4 bits, começando do bit menos significativo, você consegue determinar, né, fazer essa conversão do binário para o hexadecimal. O inverso também é possível. Vou pegar outro valor aqui. Vou pegar aqui um valor F5. Vamos converter para binário. Você vai fazer o seguinte. Cada uma dessas posições aqui
do hexadecimal, você vai representar ela em um conjunto de 4 bits. O 5 ele é representado como 0, 1, 0, 1. E o F? Todos são 1. 1, 1, 1, 1. Pronto. Eu consigo reproduzir em binário a informação que está em hexadecimal. Então aqui, ó, F5 em hexadecimal é igual a 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 em binário. Então, cada um dos dígitos em hexadecimal você tem um grupo de 4 bits para corresponder àquele valor. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer os testes. Aquela informação ali, vou colocar aqui em binário. Espera aí, deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos colocar lá. 1, 1, depois 0, 1, 0, 1, 1. Olha lá, 6B. Agora o outro valor. A gente tem que vir aqui para... e colocar F5. Olha lá, um conjunto de 4 bits, com valor 1 no início. E aqui, 0, 1, 0. Ou seja, peguei ali o F e o 5. E aí a gente forma esse conjunto ali de 8 bits que a gente pode chamar de 1 byte. Né? 1 byte equivale a um conjunto de 8 bits. E um nibble, ó, 1 byte equivale a um conjunto de 8 bits. Um nibble, não sei se é 2Bs ou 1B, não sei se é assim, é um conjunto de 4 bits, ou seja, ele é um meio byte, por assim dizer. E esses são os processos de conversão. Se você está em decimal e quer converter para alguma outra base, sistema hexadecimal ou binário, você vai fazer o quociente, o dividendo, melhor dizendo, ser igual a um número decimal que você quer dividir, e o divisor vai ser justamente a base do sistema que você quer trabalhar, que você quer obter. O sistema binário é um sistema de base 2, então o divisor vai ser o número 2. Sistema hexadecimal, o sistema é um de base 16, então você vai colocar o 16 como divisor. Para fazer a conversão no sentido contrário, você vai trabalhar com as potências. De binário para decimal, você vai ter a potência de base 2, enquanto que hexadecimal a potência de base 16. Para fazer a conversão entre hexadecimal e binário, você faz a observação, né, de formar grupos com 4 bits. Para binário, para hexadecimal, forma esses grupos de 4 bits. De hexadecimal para binário, você vai ter que ver que cada dígito corresponde a um conjunto de 4 bits em binário. Trouxe uma aula mais longa, mas ao mesmo tempo eu quero que ela seja completa, para você ter toda a informação. Entender a estrutura de cada um dos sistemas de numeração e entender também como fazer a conversão entre os sistemas. Se gostou da aula, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas e até a próxima.